Você já parou para pensar em como o Cartoon Network mudou de uns anos para cá? Pois é, de 2010 a 2020, o canal passou por transformações que surpreenderam muita gente, inclusive eu. Aquele cartoon que a gente conhecia, com desenhos que desafiavam limites e nos faziam rir de um jeito único, deu espaço para uma nova abordagem. E é sobre essa mudança que vamos conversar hoje. Preparado? Então vem comigo nessa viagem no tempo. É a minha mãe. O auge do Cartoon Network no início dos anos 2010 e imagens do bloco Votaton, Dragon Ball Kai, apenas um show, Hora de Aventura e o incrível mundo de Gumball. Com tom nostálgico vamos começar lá atrás, no começo dos anos 2010, quando o Cartoon Network ainda tinha uma pegada forte de ação e humor inteligente. Nessa época, o canal exibia o Votaton, um dos blocos mais icônicos, onde os fãs podiam votar e decidir qual desenho assistir. Era uma verdadeira febre. E falando em febre, quem aí lembra de Dragon Ball Kai? O retorno do Goku e sua turma, com a história original de Dragon Ball Z, só que sem enrolação, foi um marco no canal. Ao lado dele, tínhamos também o surgimento de novas animações que mudaram tudo, como apenas um show e hora de aventura. Esses desenhos eram completamente diferentes do que estávamos acostumados. Além de serem super criativos e engraçados, eles também tinham histórias mais profundas, tocando em temas como solidão, amadurecimento e amizade. E o mais legal? Faziam isso sem perder o humor surreal. Quem aí não lembra da loucura do Rigby e do Mordecai ou das aventuras épicas do Finn e do Jake? Com o tempo, o Cartoon foi mudando sua proposta. A partir de 2014, o canal começou a focar mais em animações com histórias mais emocionais e personagens com desenvolvimento profundo. Foi nessa fase que surgiram sucessos como Steven Universo, uma animação que conquistou muitos fãs com sua mensagem, inclusive seu universo bem construído. Ao mesmo tempo, tínhamos animações mais leves, como o Ibaré Bears e o incrível mundo de Gumball, que misturavam comédia e um estilo visual único. Eram desenhos que ainda traziam humor, mas sem o tom mais absurdo que apenas um show e hora de aventura tinham. Lá em 2020, o Cartoon Network deu uma virada ainda mais notável. O remake de Ben 10 foi um dos casos mais comentados. Se você cresceu com o Ben clássico, que tinha aquela pegada de aventura intensa e uma história mais séria, provavelmente se assustou com a nova versão. Em vez de ação e batalhas épicas, o Ben 10 de 2020 investiu mais em um humor infantil, o que acabou dividindo opiniões. Outro exemplo dessa nova fase foi Craig of the Creek. O desenho tem um estilo mais simples, bem diferente da complexidade de Hora de Aventura ou Steven Universo. Ele traz histórias divertidas e personagens carismáticos, mas sem aquele elemento de loucura e criatividade limitada que marcaram os desenhos do começo da década. Outra coisa que muita gente percebeu foi a censura. Algumas piadas de apenas um show e outros desenhos mais antigos começaram a ser cortadas da programação. Episódios inteiros sumiram do ar, e o Cartoon Network passou a ser mais cauteloso com o tipo de humor que apresentava. Será que isso foi um reflexo das mudanças no público? Pode ser. O canal parecia estar cada vez mais focado em um público infantil, deixando de lado aquela ousadia que fez tanto sucesso nos anos anteriores. Nem tudo foi perdido. Mesmo com essa nova abordagem, o Cartoon Network ainda manteve seu carisma. O Ibaré Bears e o incrível mundo de Gumball continuaram sendo animações queridas, com seu humor mais acessível e histórias cativantes. O que mudou foi a forma como os desenhos são criados. O canal passou a apostar em animações com um tom mais amigável e voltado para o público infantil, deixando um pouco de lado aquele humor ácido e nonsense dos anos anteriores. Quem cresceu com desenhos mais malucos e ousados sente falta daquela fase do Cartoon Network que dava mais espaço para a criatividade sem filtros. Mas, por outro lado, a nova geração abraçou essa proposta e tem um carinho enorme pelos novos desenhos. No fim das contas, o Cartoon Network sempre foi sinônimo de inovação. Mesmo que tenha deixado a nostalgia um pouco de lado, ele continua sendo uma referência para muitas gerações. E quem sabe? Talvez no futuro a gente veja um retorno daquela época de loucuras criativas. Só o tempo vai dizer. O que acha dessa mudança? Sente falta dos desenhos mais antigos ou curte a nova fase do canal? Deixa nos comentários o que você pensa. E, claro, se curtiu o vídeo,
Não esquece de dar aquele like e se inscrever para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo, pessoal!